Queria dar as boas-vindas a todos e todas, agradecer a presença, né, no mais um encontro de estudos, do Encontro Nacional de Estudos do Consumo, perdão. Chegamos à 10ª edição do ENEC, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a essa edição. O ENEC esse ano está debatendo o tema consumo e envelhecimento e, por razões óbvias, o evento está acontecendo em formato digital. Nós tivemos hoje pela manhã a conferência do professor Frank Trentman, da London University, e agora vamos dar início à segunda conferência do evento. O Frank Trentman, na parte da manhã, abordou o surgimento no século XX do que a gente vai chamar de seniors consumers, enfatizando o caso de alguns países europeus, além do Japão e dos Estados Unidos. E para essa segunda conferência, vamos trazer dados das mudanças demográficas aqui no Brasil. E para isso vamos contar com a participação da professora Ana Amélia Camarano, que já está aqui na sala com a gente, pesquisadora do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e Ana Amélia vai falar sobre o tema envelhecimento e consumo, o que mudou com a pandemia. Ana Amélia já esteve com a gente no 9º ENEC, em 2018, então é um prazer ter você novamente com a gente. Muito obrigada, Ana Amélia. Ana Amélia Camarano é doutora em Estudos Populacionais pela London School of Economics, é mestre em Demografia pela Federal de Minas Gerais e graduada em Economia pela mesma universidade. Ela fez pós-doutorado na Nihon University, em Tóquio, Japão, quando pesquisou a relação entre o envelhecimento populacional e os arranjos familiares. Ana Amélia Camarano é pesquisadora da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais do IPEA e professora da Fundação Getúlio Vargas. Ela é membro do Conselho Técnico do IBGE e da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Organizou em 2014 o livro Novo Regime Demográfico, uma nova relação entre população e desenvolvimento, e tem vários artigos publicados em várias revistas, como, por exemplo, na Revista de Saúde Pública e nos Cadernos de Saúde Coletiva, entre outros. Eu vou passar a palavra agora para a Ana Amélia, mas vou fazer dar algumas informações. No final da conferência, nós vamos abrir para debates e perguntas. As pessoas podem fazer as perguntas por escrito, através do chat, ou oralmente, nesse caso, bastando informar pelo chat que quer fazer uma pergunta. Também pedir a todos, né, já é de praxe nos eventos em formato digital, que mantenham seus microfones desligados. Ana Amélia, mais uma vez, muito obrigada por seu aceite em participar do 10º ENEC e por compartilhar suas pesquisas e reflexões com a gente. Passo a palavra, então, para a Ana Amélia Camarano. Obrigada. Bom, boa tarde a todas as pessoas. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito o convite da Lívia, realmente é a segunda vez que eu participo do ENEC, e eu me sinto muito honrada, inclusive me traz, né, um certo desafio, né, de conversar com um público um pouco diferente dos meus pares. E para essa conferência, para essa palestra, eu acho que o desafio é maior, né, porque nós estamos vivendo uma situação nunca antes vivida e que está botando muitos paradigmas no chão. E a gente não sabe o que será colocado no lugar. Tanto que o que eu trouxe para hoje, para a gente discutir, eu quero deixar bem claro que eu trouxe só perguntas, não tenho nenhuma certeza sobre o que mudou nessa relação de consumo e envelhecimento com a pandemia. Mas são perguntas, né? E eu tentei conversar um pouco com a apresentação que eu fiz há 2 anos atrás. Uhum. Tá? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Desculpa aí, gente, porque aí tem um pouquinho aqui de... Bom, como eu falei antes, né, a minha apresentação, a minha fala tem um grande ponto de interrogação, no qual eu gostaria de trocar, né, ideias com vocês. Eu começo trazendo uma fala do Fernando Henrique Cardoso,
que eu ouvi em 1985, numa conferência que ele fez, e que eu anotei. Depois, recentemente, até saiu uma entrevista dele no G1, ela estava lá, e até estou usando agora como uma referência formal, essa do G1, que ele diz o seguinte: na história, quando se pensa que acontecerá o inevitável, ocorre o imprevisto. É exatamente o que nós vimos. E, para isso, né, tentando conversar com essa fala dele, faço uma homenagem ao Quino, né, e, ao mesmo tempo, mostrando essa fala da Mafalda, que diz: olha só, se a gente quer mudar o mundo, que a gente ande logo, porque senão o mundo muda, senão é o mundo que muda. Né? Então, nós teremos então que correr, né, segundo a Mafalda, para mudar o mundo, senão ele vem e muda. Bom, então, pensando aqui, né, começando da palestra passada, eu apresentei, né, um novo paradigma demográfico, né, que 2 pontos que eu tinha apresentado na apresentação passada falavam em elevada esperança de vida ao nascer e nas idades avançadas. O que nós já estamos vendo, tanto que eu chamei aqui novo, e o novo. Não quis chamar o novo normal, depois podia ter chamado novíssimo, mas eu botei aqui o novo. Né? Já é uma redução da expectativa de vida. Né? Os primeiros trabalhos já mostram uma redução na expectativa de vida ao nascer de 1,6 anos. E na expectativa de vida aos 60 anos de 1,4 anos. Ou seja, né, se antes você chegava aos 60 anos, esperava viver 23, agora já caiu para 21,5, ou seja, a velhice está encurtando. Quanto tempo vai dar isso? E quanto mais esse dado foi atualizado em 15 de outubro, né, quanto mais vai aumentar, diminuir, a gente ainda não sabe, mas é o que já temos. No novo paradigma, a gente falava da redução, né, perspectiva já contratada da redução da população e da força de trabalho. Agora, o que nós estamos vendo é a redução da população idosa. Até 15 de outubro já tinham morrido 109 mil idosos, o que é mais ou menos 0,6% da população idosa. E se mantendo, mesmo se a pandemia, ou melhor, a mortalidade por Covid parar em 15 de outubro, mas dadas as outras hipóteses de projeções de mortalidade feitas por outras causas, a gente já pode esperar uma diminuição de 1 milhão de pessoas idosas em 2040 em relação ao que estava projetado. Não que diminui da população, mas o que tinha sido projetado, já pode se esperar 1 milhão a menos, tanto comparando as projeções do IBGE quanto com as nossas projeções do IPEA. Bom, o envelhecimento no Brasil ele tem uma característica muito importante e que foi muito decisiva, né, para a expansão do consumo, vamos chamar, nas fases mais avançadas da vida, né, que foi a expansão da cobertura da Seguridade Social. Ela permitiu dissociar envelhecimento de pobreza. Né? E, além disso, né, ela não apenas resolveu a questão de geração de renda para quem perde a capacidade laborativa, mas ela tem oferecido, né, alternativas de serviços, de cuidados psicológicos, sociais e culturais para essa população que anteriormente era marginalizada. Ou seja, ao lado da expansão, né, da Seguridade Social, da garantia da renda, o Estado brasileiro, incluindo aqui o mercado privado, oferece uma gama de serviços, né, para essa população. Não à toa as UNATs, as universidades de terceira idade, proliferando aí pelo Brasil, centros de convivência, centros dias, etc. E a aposentadoria, eu queria focar um pouco nesse ponto,
ela deixou de ser, que na verdade isso é da Gita, né? Essa é uma conclusão brilhante da professora Gita Deber, é que a aposentadoria, que antes era a ida para os aposentos, né, ou retiro, ela, ou seja, era um período de descanso, ela passou a ser um período de atividades e lazer. Então, o que se tem a ver? Né? Houve uma mudança nas visões que se tinham da população idosa, do envelhecimento. A visão tradicional ela tem origem no período industrial, que valorizava as pessoas pela sua capacidade de trabalho e marginalizava as pessoas que não podiam contribuir produtivamente, ou seja, o trabalho enobrece o homem. A nova visão, a partir dos anos 90, houve uma mudança de visão, onde, em grande parte pela expansão da cobertura da Seguridade Social, mas também pela melhoria das condições de saúde física, cognitiva e psicológica. Então, a velhice deixou de ser, né, uma fase da vida marcada por perdas de papéis sociais, que a ida para os aposentos era uma perda de papel social. Você deixava de trabalhar, você perdia um papel social, especialmente os homens, para os quais o trabalho é um papel social muito importante. Então, a velhice não era uma fase marcada por essas perdas de papel social, pelo status, perda de status e de doença. E olha aqui, então, a gente pode ver, não sei se está claro para vocês, esse cartoon, né, que mostra a representação do idoso na década de 50, de 70, de 90 e na nova geração. Nova geração, vamos dizer, pré-pandemia. Tá? Então, você tem aqui, né, uma mudança, né, na visualização, né, na percepção do que era a população idosa. E muito tem a ver, né, claro, pelo fato da renda e da melhor condições de saúde, mas de estarmos numa sociedade de consumo que valoriza os indivíduos pela sua capacidade de consumir, muito mais pela capacidade de produzir, né? E como a característica também da professora Gita, como a característica marcante dessa fase da vida é a valorização da juventude, que é muito mais associada a valores e estilos de vida do que a uma idade específica. E é muito curioso, porque se a gente pensar essa valorização da juventude, o culto da juventude, o culto do corpo belo, o corpo do corpo sarado, se a gente pensa isso é uma negação da velhice, isso faz ser a velhice querer ser evitada. Quanto mais você cultua a juventude como um estilo de vida, vamos chamar assim, muito mais você desvaloriza a velhice. Bom, e aí a nova velhice, a nova visão, né? O que ela é? Várias empresas, né, já estão, não sei o tempo do verbo mais, se adaptando para atingir, né, esse público crescente. Sem dúvida, demograficamente, ainda é um público que cresce muito. E quais os nichos mais importantes? Né? Academias de ginástica, atividades físicas, alimentação saudável, centros de estética, que incluem serviços que variam desde produtos de beleza até os que possam atuar como promoção e prevenção da saúde, turismo, lazer, cultura, entretenimento. E isso apareceu, então, com o conceito da terceira idade, ou pior do que isso, a melhor idade. Né?
porque foi toda a atenção aí tentando valorizar, né, essa fase da vida, incrementando, né, essa fase com atividades e com serviços, atividades e produtos anti-envelhecimento. Então, aí, como eu disse, apareceu o conceito de terceira idade. O que é isso? O que é esse conceito? É resultado? Por que ele apareceu? Do que a gente está falando? De uma velhice prolongada, de uma velhice bem-sucedida, da terceira idade ou quarta idade. Então, o que é isso? Se nós pensarmos que entre 80 e 2019, a expectativa de vida aos 60 anos, ela aumentou 8 anos e meio. Ela era 15,3 anos, passou para 23. Eu estou vendo os retratinhos de vocês, é que eu não estou vendo meu número, mas eu acho que é 23,6 anos. Tá? Então, o que é isso? Aos 60 anos, a pessoa pode esperar viver mais 23,6 por dia. Tá? E aí determina uma fase da vida muito longa. Ela é mais longa do que a infância e adolescência juntos. Infância e adolescência são 19 anos juntas. E foi isso que, então, e, além disso, as pessoas estão vivendo isso com mais renda, com tempo livre e com boas condições de saúde. E isso, então, se fez, né, vários estudiosos, o filósofo inglês Peter Laszlo, ele criou esse termo, o termo, na verdade, desculpa, ele é de origem francesa, mas o Peter Laszlo chama dessa fase, de uma fase das realizações, que era aquela fase que as pessoas têm tempo livre, porque já fizeram tudo o que tinham que fazer na vida, criaram filhos, teoricamente, os filhos já saíram de casa, teoricamente, não precisam mais trabalhar, porque tem renda e tem uma saúde, tem autonomia financeira, física e mental. Então, para a existência da terceira idade, era preciso ter tempo livre, renda disponível e saúde. E essa fase era para você fazer tudo o que você pôde fazer na vida, tudo que você quis fazer na vida, desculpe, e não pôde fazer, porque você tinha que trabalhar, tinha que cuidar dos filhos. Então, você tinha... Qual que é o bem mais precioso da humanidade? É o tempo livre. Então, você tinha aquele tempo para fazer o que quisesse, ou seja, o que ele chama do direito de ir e vir. Né? E a quarta idade seria a idade em que as fragilidades começam a ocorrer. Tá? Elas vão ocorrer. Né? Se você for vivendo muito, lá pelos 80, 85, as fragilidades começam a ocorrer. Então, muito importante, eu sublinhei aqui que ele fala do direito de ir e vir. E a gente, atualmente, né, a gente vimos, eu ando meio confusa com os tempos de verbo, tá? Que esse direito de ir e vir ele é ajudado, né, atualmente pelas novas tecnologias, né, o smartphone, o Uber. Então, isso, né, favorece esse movimento. Bom, mas aí o imprevisto aconteceu. Isso vai durar para sempre, isso só vai aumentar, mas, como diz nosso ex-presidente, o imprevisto aconteceu. Chegou, primeiro, a reforma da Previdência. Segundo, e depois a pandemia. O que isso trouxe para a gente? Tá? Porque com a reforma, olha só, as pessoas se aposentavam aqui no Brasil, em média, os homens aos 63 anos e meio,
tudo bem, aposentavam, começavam a receber o benefício da aposentadoria. Muita gente continuava trabalhando. E as mulheres, aos 60, menos de 61, 60 qualquer coisa, 61 anos. Né? Então, elas tinham uma fase longa, né, com relativamente saída. A reforma da Previdência ela está adiando essa saída. Claro que não vai nos pegar imediatamente, mas vai ter está tendo uma transição, mas a ideia é que, mas já está valendo que para as pessoas se aposentarem com benefício integral, precisariam 40 anos de contribuição, ou seja, pelo menos mais 10 anos para as mulheres e mais 5 para homens. Então, essa fase de autonomia entre renda e saúde, ela vai estar encurtada. E aí veio a pandemia. Então, o que teremos? Acabou a terceira idade, vamos passar direto para a reforma, para a quarta idade, que é a fase das fragilidades. Bom, antes disso, eu vou voltar a falar no que eu falei na vez passada sobre os baby boomers, né, que eu chamo que são agora os elderly boomers. Eles são os que estão na terceira idade. São as pessoas que nasceram entre 45 e 65. Em 2019, eles tinham de 54 a 73 anos e representavam 19% da população total. Eles não são apenas uma coorte numerosa, mas se a gente pensar na gente, somos uma coorte muito diferente qualitativamente, principalmente as mulheres. Né? A nossa trajetória de vida, a trajetória de vida dos baby boomers, eles foram influenciados pela cultura do consumo. Né? A criação da infância, com o mercado de consumo, da adolescência, e de um consumo, né, que faz com que, hoje, os nossos hábitos de consumo sejam muito mais parecidos com os dos nossos filhos do que com os dos nossos pais, quando tinham a mesma idade. Né? E a nossa participação, estou falando nossa aqui, inclusive das mulheres, principalmente das mulheres no mercado de trabalho, permitiram, né, uma aposentadoria, não permitindo, e, então, a poder manter um estilo de vida e um padrão de consumo mantido durante o período laboral. Então, são pessoas que estão em melhores condições de saúde que nossos pais, nessa idade. Eles trabalham, muitos trabalham, têm mais renda que as gerações precedentes, e, em especial, as mulheres. 42% desses baby boomers está no mercado de trabalho, o que representa 22% da força de trabalho brasileira. O rendimento médio desse grupo é 20% mais elevado do que a média brasileira, do rendimento médio das famílias brasileiras. E nesse grupo está concentrado 30,5% da renda das famílias brasileiras. Então, é um grupo que pode adicionar um grande valor econômico, tanto como trabalhador quanto como consumidor. E aí a gente se depara com uma questão que é: o que nós temos? Né? O que é colocado para esse grupo? A obrigação de envelhecer saudável, de envelhecer ativo, para não se tornar um peso para a sociedade e os filhos. Então, essa questão do envelhecimento bem-sucedido ou do envelhecimento ativo, ela se contrapõe a um contrato intergeracional que era aquele: eu cuido dos meus filhos e os meus filhos cuidam de mim. Né? Eu cuido dos meus filhos enquanto crianças e os meus filhos vão cuidar de mim enquanto os velhos. Mas a pressão do envelhecimento ativo, ele colocou para a gente uma obrigação moral. Não podemos depender dos nossos filhos. Então, nós temos que nos cuidar. Temos que envelhecer ativamente.
Bom, então, o que eram os baby boomers antes da pandemia? Né? Eles não queriam viver a velhice assistindo televisão, tricotando ou deitados esperando a vida passar. Queriam atividades de lazer, praticar exercício, desfrutar da cultura, pessoas, redistribuir o melhor da vida, redescobrir o melhor da vida, dado que tem tempo disponível e renda, mesmo que mínima algumas vezes, para ser gasta construindo uma vida com mais qualidade e menos responsabilidades com o trabalho e a família. Mas eu quero colocar uma coisa para vocês, eu quero dividir uma preocupação que eu tenho com vocês, que é quem está sendo mais afetado pela pandemia. São os idosos, mas especialmente os baby boomers. Não são os 80 anos. Agora, eles perderam o seu patrimônio mais valioso, mais precioso, que era a liberdade de ir e vir. Né? Talvez porque as pessoas também de 80 e mais já não tinham tanta pressão, né, em ir e vir. Né? Antes podiam sair, viajar, ir ao teatro, ao cinema, encontrar amigos, namorar, trabalhar. Não podem. Isso é uma prisão que não tem data de terminar. Né? Olha o que está me chamando muita atenção. 47,8% das mortes registradas pelo Covid-19 até o dia 15 de outubro ocorreram com indivíduos de 60 a 79 anos. A metade, praticamente, dos quais 60% eram homens. Os homens, em qualquer idade, morrem mais do que qualquer outra coisa, mas também de Covid. Isso imediatamente já está levando uma consequência, que é o aumento das mulheres vivendo só. Outra questão, né, que a pandemia está afetando, eu falo que a pandemia está afetando os idosos triplamente, pela morte, pela maior mortalidade, pelo maior desemprego e pelo aumento do preconceito. E pela prisão, de uma certa maneira. Né? Entre o último trimestre de 2019 e o segundo de 2020, 600 mil pessoas de 60 a 79 anos, dos baby boomers, perderam o emprego. Eram pessoas ocupadas que ficaram desocupadas. E outras 605 mil deixaram a força de trabalho. Ou seja, por preconceito, com medo de sair para trabalhar, deixaram a força de trabalho, não estão procurando trabalho, não estão trabalhando, são, na verdade, 1.200.000. Tá? Não estão, ou por preconceito das próprias pessoas, com medo, agora vou tirar, das próprias pessoas, ou pelo preconceito do empregador, tá? Dos quais a maioria, 57,9%, eram mulheres. Olha aqui, quando eu falo do preconceito, a quantidade de memes que tem saído reforçando a ideia do preconceito, né? Como os baby boomers eram vistos antes da pandemia. Olha esse meme, isso aqui é um meme, obviamente. Tá? Desculpa, vó, sem rolarzinho de ônibus por um tempo. É para seu bem. A questão, o meme até já tem um PL no Senado, desde 2018, na verdade, proibindo memes pejorativos, que mostrem preconceito com relação a idosos, deficientes, negros. Não, ainda está lá para ser votado. Mas isso aqui, além do meme que expressa um preconceito, me coloca uma outra questão que eu gostaria de discutir, que é a questão da autonomia. O que você está fazendo com essa senhora aqui quando prende ela nessa gaiola? Protegendo ou tirando a liberdade dela? Né? Então, são questões.
essa questão do preconceito, do não sair de casa, né? Isso aqui é uma prefeitura do interior de São Paulo. Olha que fizeram 2 vereadores, o que fizeram isso como campanha política para eles, Freguesia da Sé, que era, olha, isso não é um meme, isso existiu no começo da pandemia, que é o cara se oferecendo para isso à compra. Não saia de casa, nós vamos às compras por si. Ainda por cima está errado, português, mas tudo bem. Farmácias e supermercado. Maior de 65, mobilidade reduzida, isolados sozinhos. Então, o preconceito contra os velhos sempre existiu, né? Tanto que já tinha esse PL de 2018. Mas não eram, na época, os velhos não eram tão vulneráveis. Na Bósnia, as pessoas com 65 anos ou mais foram proibidas de sair das ruas, nem para ir a farmácias ou supermercado ou pôr o lixo fora de casa. Mais de 200 pessoas foram presas por fazerem isso. Eu não sei se vocês lembram, no começo da pandemia, um cara foi agredido na praia em Recife, um idoso que estava caminhando na praia, porque estava andando na rua, né? Aqui no Brasil, né, políticos, empresários, até o presidente da República dizia: não se pode deixar a economia parar. Os jovens têm que trabalhar, que voltar a trabalhar. Inclusive que os velhos vão morrer mais cedo ou mais tarde. Aquela instituição Maturi, né, que é sobre empregos para as pessoas, Maturi Jobs, fez uma pesquisa com mais de 4 mil entrevistados com 50 anos ou mais, que eles alegaram que 39% consideram que a denominação grupo de risco para o coronavírus fez aumentar ainda mais o preconceito, né? Esse é outro meme horroroso, né, do Cata Velho. Teve um de um carro preto, não sai na rua que o carro preto te pega. Bom, então esse é um outro ponto, né, que eu gostaria de discutir. O que você está fazendo? Apoiando? Os filhos estão apoiando? Estão fiscalizando? Estão tirando autonomia? E um outro ponto, né, que é o distanciamento social. Tudo bem, ele é o que é recomendado para diminuir o risco de contrair a Covid, mas ele aumenta a solidão, né? Ele acarreta risco para a saúde mental e agravamento de problemas pré-existentes. Os idosos já padecem de uma solidão crônica, que é consequência da aposentadoria, da viuvez, das dificuldades motoras, das doenças crônicas limitantes, da perda da visão ou da audição, mas agora com isolamento social obrigatório. Então, isso já está tendo um impacto grande na saúde emocional, com depressão, inclusive suicídio. Aliás, o número de suicídios no Brasil está aumentando, né, em todas as idades. Teve uma pesquisa nacional de envelhecimento saudável feita pela Universidade de Michigan em junho de 2020, onde foram ouvidos mais de 2.000 adultos com idades entre 50 e 80 anos. 1/3 dos entrevistados declarou que tinha menos companhia do que antes da pandemia. E quase a metade afirmou que a sensação de isolamento tinha aumentado. Os contatos sociais caíram de forma drástica. Em junho, a falta de interação com familiares, amigos e vizinhos chegava a 46% dos participantes da pesquisa, enquanto esse percentual tinha sido de 28% há 2 anos atrás.
56% das pessoas acima de 5 anos disseram que se sentiam, às vezes ou frequentemente, muito solitárias. Bom, o que já está acontecendo? Né? Foi o mundo cada vez mais digital. Esse era um processo que já estava acontecendo, que foi acelerado com a pandemia. Então, agora são encontros virtuais, aulas à distância, memes, conversas telegráficas, home office, com uma velocidade e profusão de imagens e informação. O WhatsApp tem um papel muito importante na divulgação das notícias de saúde e o estreitamento das redes de solidariedade que vão além dos laços familiares. Essa foto aqui desse senhorzinho, numa ILPI, numa residência de idosos, ele está aguardando a visita da filha, que é uma visita pelo WhatsApp. Com hora marcada. Então, hoje, as ILPIs elas só estão aceitando visitas virtuais. Tem uma, não sei se vocês viram, saiu no jornal, que botou tipo uma cortina de plástico transparente para separar os parentes dos residentes. Bom, realmente, sem dúvida, nesse momento é importantíssimo. Mas até que ponto o WhatsApp vai resolver o problema da solidão? E uma questão mais importante que eu acho do que isso é a questão da inclusão digital. O WhatsApp vai ser para todos. A gente sabe da dificuldade, nós mesmos, eu mesmo, de lidar com as novas tecnologias. Tudo bem do menino de 10 anos, já nasceu teclando. Mas hoje é fundamental a questão da inclusão digital, porque esse mundo digital ele pode aumentar a exclusão social, né? Menos participação. Na medicina, o Conselho Federal de Medicina já regulou a telemedicina. Aqui estão, né, as orientações para a teleconsulta. Bom, em termos de tendências de consumo, tinta para cabelo. Houve uma queda na venda de tinta para cabelo. Quantas pessoas passaram, quantas mulheres a deixar o cabelo branco? Agora, eu tenho curiosa para saber, aqui no Rio, todo mundo conhece as tias aquele serviço que a gente chama das tias das vans, que levam as senhoras para o teatro, para museus, para excursões, né, piqueniques, etc. O que vai acontecer com isso? Ou melhor, o que já está acontecendo? E os cruzeiros do Roberto Carlos? Os cruzeiros da CVC? O que vai ter o Airbnb? Já tinha, né? Como eu falei, estou com dificuldade com o tempo de verbo, muitos idosos que moravam em casa grande, ou mesmo apartamento, não casa, que estavam sozinhos, ou só um casal, que estavam alugando quartos pelo Airbnb. E essa nova modalidade de co-house, inclusive para residencial para idosos, estamos chamando de co-houses. O que vai acontecer com isso? O que nós temos, né, acontecendo, já acontecendo, o que já vinha acontecendo, reforçando, são as soluções financeiras por internet, bancos, pagamento de conta e tal. Mas a gente tem que estar sempre atenta que os idosos são sempre um público mais alvo de fraudes. Serviços de entrega, né? Hoje foi um serviço que cresceu muito na pandemia. Inclusive,
aqui no Rio, tem a Lei 8.807, que dá prioridade aos serviços de entrega para os idosos. Mas ainda tem muito idosos, principalmente os mais idosos, com dificuldade de lidar com isso. Aí você precisaria, talvez, do smartphone, aí você tem que saber usar o smartphone aí para fazer um pedido de entrega. As experiências culturais imersivas. Eu acho que na área de cultura, isso é um ponto, isso é uma questão, né, abre um leque de opção muito grande. Mas, novamente, você vê, isso vai servir para quem? Quem vai poder se beneficiar, ser incluído nessas novas experiências culturais. Auxílio saúde, né? Você tem dos planos de saúde serem mais amigáveis e ajudar mais as pessoas. São Paulo tem o eHealth, que, na verdade, não é nem de plano de saúde, é do SUS, né? Para agendamento de consultas, exames. O home care, que também é uma modalidade que precisaria de ser ampliada, né? E teleajuda. Bom, finalmente, né, um ponto que me é muito caro, eu acho que a pandemia deixou aí, na verdade, uma questão que já vinha nos pressionando muito, e a pandemia ela estressou, ela salientou essa necessidade, que é a necessidade de cuidados para as pessoas dependentes. No caso de idosos, no Brasil, os homens vivem, em média, 4,2 anos e as mulheres 4,7 anos, dependendo de cuidados intensivos no final de suas vidas. E essa demanda é desigual por grupos sociais. E nas sociedades onde a família ocupa um lugar importante na função de cuidar, os seus membros, especialmente as mulheres, elas estão sofrendo uma grande pressão na busca do equilíbrio entre a função de trabalho fora e o trabalho fora de casa e o trabalho em casa. A gente está vendo a queda na participação das mulheres no mercado de trabalho. Eu mostrei do grupo 60 e 79, mas para todas as idades, na participação feminina, nós voltamos aos níveis dos anos 90 da participação feminina, porque pela mulher ter que compartilhar, assumir mais a função de cuidado, já não tem creche, não tinha empregada, não sei o quê, para cuidar das crianças. São, né, contando os idosos ainda pré-pandemia, né, 16% da população idosa tinha dificuldades para as atividades básicas da vida diária. As mais básicas, que era tomar banho sozinho, comer sozinho e ir ao banheiro sozinho, sendo a maioria mulheres. E 30% tinham mais de 80 anos. Esse nível é um nível muito alto comparado com vários países europeus. E as previsões pré-pandemia apontam para um crescimento no número de idosos brasileiros que vão necessitar de cuidados prolongados, entre 61% a 76%, 61% a 77%, entre 2010 e 2030. No mundo, quem cuida? No mundo inteiro, o cuidado familiar é o mais importante para qualquer grupo populacional, especialmente crianças e idosos. Ele é fundamentado num contrato social existente, no grupo de parentesco familiar, baseado em normas, obrigações e trocas entre gerações. Eu cuido dos meus filhos, os meus filhos vão cuidar de mim. E há um consenso entre os especialistas que é melhor para os idosos serem cuidados em suas casas. Além disso, os custos do cuidado formal são muito elevados. Agora, quando a legislação, a Política Nacional do Idoso, o Estatuto do Idoso, a própria Constituição
dizem que a família que tem que cuidar, uma família principal responsável, ela assume, ela não pergunta se a família pode cuidar, se a família quer cuidar, se a família tem condições de cuidar, se ela sabe cuidar, e assume que esses cuidadores familiares não vão ter custos nem financeiros nem emocionais para a troca de cuidados. Então, quem cuida aqui no Brasil, esse dado de 2018, eram 4,8 milhões de pessoas cuidadoras, 66% eram mulheres, 42% tinham mais de 60 anos, que é muito comum a mulher cuidar do marido, ou um idoso cuidar de outro idoso, né? O idoso de 65 anos cuidando do pai de 85, ou dois irmãos, e 31,7% tinham mais de 65 anos. 180 mil empregadas domésticas cumpriu a função de cuidador. Na pesquisa ELSE, feita em 2005, fala que 80... isso aqui está aqui. Eu preciso aqui, tem um aviso aqui que não fala. Que 88% dos homens e 80,2% das mulheres recebiam cuidados de familiares não remunerados. Estima-se que hoje o número de cuidadores não remunerados seja próximo a 4 milhões de pessoas. E ainda tem uma diferença importante de gênero, que era, enquanto 13% dos homens com limitação funcional residiam com filhos, netos, irmãos ou outros parentes, 25% das mulheres o faziam. O que significa isso? Que as mulheres cuidam dos seus parentes, os homens com limitação funcional, 83% ficam nas suas casas, 13% vão para a casa de parentes. As mulheres, 25%, 75% ficam nas suas casas e 25% vão para a casa dos parentes. O que significa? Os homens cuidam, as mulheres cuidam dos seus maridos, quando eles morrem, elas ficam dependentes, aí elas vão para a casa dos filhos. E isso leva, né, enquanto você, mesmo na condição de frágil, de dependente fisicamente, você está na sua casa, você tem um nível de empoderamento do que quando você está morando na casa do seu filho, ou do seu genro, ou do seu irmão. Por isso, a violência contra a mulher é maior. Não porque só porque ela é frágil fisicamente, mas porque ela é frágil em termos de poder. É ela que está, principalmente na casa dos filhos, dos parentes e nas instituições de longa permanência. Bom, e para terminar, né? Viver muito, outra pergunta, né? Viver muito é o sonho da humanidade, que não é um fato novo na história. O que tem de novo, né, é que a democratização da sobrevivência, que mais e mais pessoas estão chegando nas idades avançadas, que foi, para mim, a maior conquista social do século XX. Né? O que a pandemia mostrou para a gente? Que viver é perigoso. Já dizia nosso querido Guimarães Rosa. Viver é muito perigoso. E a pandemia e o confinamento mostraram um lado feio do mundo. Ressaltar as desigualdades sociais, o egoísmo, mas mostrou, né, a empatia, a generosidade, e que a gente está precisando sempre de aprender e aprender a lidar com o mundo sem controle. E buscar, né, tem que buscar um novo sentido, ou está sempre buscando um sentido para a vida. Por isso, para terminar, esse cartoon, né, que o paciente fala para o doutor: doutor, eu não bebo, não fumo, não jogo, não tenho mulher. Vou viver muito? Aí o doutor fala: e o senhor quer viver muito para quê? Então, muito obrigada. Estou aqui à disposição
para as perguntas, para as dúvidas, para as respostas de vocês daquilo que eu perguntei. Mais uma vez, muito obrigada. A gente tem um finalzinho aí, né? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Na vida vem em ondas como um mar, num indo e vindo infinito. Acho que a gente pode cortar, né? É o recado. A ideia era um pouco essa, né? Que nada mais do que foi e será. Do que será a gente não sabe, mas só sabe que não vai ser igual. É, isso mesmo, essa questão dos verbos, né, que você se colocou durante em vários momentos, né? Não sei nem que verbo usar, porque a gente Não sei o tempo do verbo mais que usar, né? num momento que não dá para ter muita certeza, né? Mas eu vou ler, então, a primeira pergunta, que, na verdade, é um comentário, que é da Ana Paula de Miranda. Então, ela fala o seguinte: além de pensar na velhice, temos que pensar como a juventude vê a velhice. Frases como morreu, mas tinha quantos anos? E expressões como desocupou o lugar, o que, inclusive, levou o ator Flávio Migliaccio ao suicídio. Esse é o primeiro comentário. Depois tem uma pergunta da Lena Lavinas, que ela diz o seguinte: a OCDE tem estatísticas sobre aumento da pobreza entre pessoas com mais de 65 anos em inúmeros países desenvolvidos, como a Coreia, onde 49% dos idosos estão na pobreza em razão das reformas previdenciárias. Como os sistemas de saúde também têm sido objeto de reformas, a cobertura tem caído do ponto de vista dos serviços médicos, remédios, sem falar no fato da expectativa de vida demandar serviços de cuidados não cobertos pela Seguridade. O mito de que os idosos vão usufruir a velhice de lazer foi questionado. Inclusive, na Espanha, Inglaterra e Estados Unidos, os idosos precisam recorrer à hipoteca reversa, vendendo seus apartamentos, os que os têm, a bancos, com deságio de 40% a 50%, por dispor de uma renda que complemente suas necessidades. Portanto, mesmo antes da pandemia, os custos de envelhecer já não são cobertos em razão das reformas neoliberais. A pobreza aumenta e eles hoje estão ameaçados de perder até seu patrimônio, quando têm, para pagar residências. Como você vê isso no caso do Brasil? Depois tem a pergunta da Fátima Augusta, que diz assim: professora Ana, você mencionou sobre a dúvida na inclusão dos idosos nas experiências culturais imersivas. Você considera que antes da pandemia os idosos eram atendidos pela demanda das produções culturais ou eles se adaptavam ao que existia, ou seja, se adequavam ao que era produzido? Você vê mudanças nos dois cenários? Tenho aqui mais algumas perguntas. Não, peraí, chega, senão eu não consigo responder. Eu acho melhor passar. Eu já esqueci a primeira. Tá bom, eu posso até rever. A primeira é sobre a questão da como a velhice vê a juventude. Como a velhice vê a juventude ou como a juventude vê a velhice? Como a juventude vê a velhice. A segunda é sobre essa questão da redução do orçamento. Que é a pergunta da Lena, né? Da Lena. É o seguinte, bom, vamos começar da primeira. Os jovens não se veem velhos. Aliás, a palavra velho, ela tem uma conotação, né? Velho é substantivo. Desculpa, é um adjetivo, não é um substantivo. É uma coisa usada, gasta. Então, as pessoas, na verdade, ninguém quer envelhecer porque você tem essa ideia do gasto. Como eu disse, o culto à juventude, ele colocou a negação da velhice. Do outro lado, você tem o culto à juventude, você não quer envelhecer, né? A velhice é ruim, né? A velhice é feia, a velhice é pobre, o velho é o outro, que a Simone de Beauvoir dizia. Então, isso é a visão. Agora,
O que eu tenho percebido, me chamado muita atenção, é que o preconceito, a maneira como os jovens, os não idosos estão vendo os velhos, os idosos, esse preconceito acentuou muito. Como eu mostrei aqueles memes, né? E é isso, vovô, você não sai de casa, vovô, você não pode sair. Então, isso é um preconceito. Então, acho que tem. E aqui já tinha acontecido na Itália, aqui no Brasil, eu citei aqui que o próprio presidente da República falou, né, que você, né, se você tiver problemas de leito na UTI, 2 leitos, se você tiver um leito e 2 pessoas, você vai dar para quem? Você vai dar para o mais jovem. Então, isso significa uma decisão de quem vai sobreviver à pandemia, de que sociedade você vai querer pós-pandemia. Reforça muito essa questão do preconceito. O velho já foi, já deu. Quanto à questão, Lena, eu concordo com você, né? Eu acho que a gente tem, né, como em todo lugar do mundo, eu acho que não é só o Brasil, que as velhices, que não existe uma velhice, existe várias velhices. Você tem velhos envelhecendo em iates, em cruzeiros, e velhos pobres na rua, velho de rua. Aqui no Brasil, a gente percebe o crescimento de velho de rua, pré-pandemia, né? E as reformas, por exemplo, eu toquei a última reforma, porque eu acho que essa última reforma ela vai encurtar esse tempo, vamos chamar assim, da terceira idade, ou da fase de realizações, que é a fase em que as pessoas teriam dinheiro, entre aspas, e tempo livre e condições de saúde para poder desfrutar da vida, né? Aqui no Brasil, essa terceira idade, ela estava, apesar de você ter, né, nós temos, você conhece melhor do que eu, o Brasil campeão das desigualdades, apesar de você ter muito pobre, muito velho pobre de rua sustentando neto, bisneto, você tem, do outro lado, muitos velhos desfrutando desse mercado de consumo, de turismo, de lazer, de entretenimento, que estava movimentando uma economia fantástica. Nos Estados Unidos, a indústria anti-age, em 2017, movimentou 7 bilhões de dólares. E não é remédio nem fralda geriátrica, é anti-age. Então, isso... Agora, o que eu acho que a pandemia, primeiro que a reforma ela vai encurtar esse tempo livre com condições de saúde. E a pandemia, nesse momento, ela cortou o direito de ir e vir dessa pessoa. Então, como você vai usufruir, né, esse direito de ir? O pouco que as pessoas poderiam usufruir agora em casa, esses idosos que têm dinheiro, seria através, né, do virtual. Então, vamos assistir experiências culturais e turísticas imersivas, teatros, mas isso também vai ser para um grupo pequeno e certamente cada vez menor. Porque a reforma ela vai encurtar esse tempo, independente das pessoas dos velhos poderem sair, voltar ao direito de ir e vir, eles vão, esse tempo vai ser encurtado, porque eles vão ter que trabalhar até mais tempo e, provavelmente, quando deixarem o trabalho, quando não precisarem mais de trabalhar, aí não se sabe que condições de saúde e autonomia vão ter. E um outro ponto que eu gostaria de sentar é que a gente não sabe as sequelas da pandemia. Então, não é o ponto de você falar, não, a pessoa teve Covid e curou.
mas a gente não sabe, não se conhece as sequelas então, dessas pessoas, quer dizer, no pós-pandemia, que a gente vai estar lutando com as sequelas, né? Que ainda não se consegue. Certamente, essas sequelas vão ser maiores para as pessoas mais velhas. Então, acho que o mundo nós estamos num outro mundo que a gente não sabe muito o que é. E até, não sei se eu respondi a pergunta da Lena, ela fez uma pergunta, parece de vestibular, uma pergunta muito difícil, mas eu tangenciei, eu acho, um ponto. E tem uma terceira pergunta, qual foi, Fátima? A terceira pergunta era sobre se você considera a questão das experiências culturais imersivas. Você considera que antes da pandemia os idosos eram atendidos pela produção cultural ou eles se adaptavam? Eu acho que sim. Eu acho que sim, Fátima. Porque você vê, eu lembro do Fala Belo, né, todo mundo conhece a experiência das tias das vans, ele dizia que o que sustentava o teatro carioca eram as tias das vans. E inclusive, para a gente, como essas empresas, né, que compravam os ingressos para essas pessoas, quando a gente queria comprar um ingresso para o teatro, você não conseguia nunca comprar para amanhã. Você tinha que comprar com muita antecedência. Por quê? Porque essas empresas compravam pacotes, em grande número. Então, eu acho que satisfaz. Né? Os cruzeiros da CVC lotados. Então, os do Roberto Carlos, você tem que comprar um ano antes. Quando está acontecendo um, você já compra do ano seguinte. Eu quero saber o que vou fazer com quem comprou o ano passado. Então, eu acho que sim, que estão atendendo essa demanda. Uma pergunta da Diná Andrade. Sobre o direito de ir e vir dos idosos em tempos de pandemia, considerando as fake news que minimizam os perigos da Covid-19, como entender o limite entre proteção e opressão? E aí uma pergunta da Elisângela Pessoa. Mencionaste que pesquisas mostram que teremos um declínio da expectativa de vida. Pergunto, em razão de que motivo, onde encontrar esses dados? E depois, mais uma ou deixa as duas últimas? Deixa eu fazer essas duas, senão eu embolo. Ô, Diná, prazer ver você estar por aqui. A Diná foi minha aluna, minha orientanda. Deixa eu te falar, Diná, eu não tenho resposta para a sua pergunta. Tá? Qual que é o limite entre a opressão, a fiscalização e a proteção, né? Nesse caso, de você proibir seu pai de sair. Qual que é o limite? O que você está fazendo? Protegendo ou tirando a liberdade? Eu falei um dia para minhas filhas, acho que eu até mostrei no outro evento que eu participei, essas tecnologias assistivas, que é aquela bengala inteligente, que tem smart, que tem GPS, né? Mede pressão, enfim. Aí, quando eu vi lá, que eu estava, eu falei, escuta aqui, eu não quero essa bengala, não. Vocês nem precisam me dar, porque eu não vou usar. Isso é o quê? Você está protegendo ou está tirando autonomia? Para mim, estaria tirando autonomia. Não, agora é isso. Eu não tenho uma resposta. Onde é que está o limite? A outra era sobre... A outra pergunta? Expectativa de vida. Sim, esse trabalho é meu. Foi eu que fiz, só considerando as mortes por Covid. Como, né, você está tendo um excesso de mortalidade, o Covid está gerando um excesso de mortalidade, isso, obviamente, vai afetar a expectativa de vida ao nascer. Então, comparando com a de 2019, que era o último dado que tem, né, com os dados de mortalidade de 2019, com o que seria só com a mortalidade de Covid,
óbitos de Covid, quer dizer, não, desculpa, com mortalidade de 2019, somando a mortalidade por Covid, você tem uma redução de 1,6 anos, o que é muito, porque, em média, se aumenta um ano, meio ano a cada ano na expectativa de vida. Então, você tem... tem um trabalho que eu estou fazendo, que, na verdade, eu já até fiz, mas ainda não está publicado, que vai sair no Tratado de Gerontologia. Eu fiz para o tratado, mostrando isso. Ok, temos uma pergunta da Ana Luísa Neves, que diz assim: Ana, parabéns pela apresentação, como sempre muito boa. O que você tem a dizer sobre efeitos da pandemia e as famílias em que os idosos continuam sendo os principais provedores da família? Filhos que saem de casa cada vez mais velhos, filhos que voltam para a casa dos pais depois que perdem o emprego, etc. Depois uma pergunta da Marisa Gonella. As condições de vida são agravadas pela condição social? Como a condição está pior? Essa condição é mais aguda para as mulheres, em alguma situação social? Oi, Ana, que bom que você estava aqui. Essa é uma questão, Ana, que eu fiz aquela nota técnica, né? Está publicada a nota técnica do IPEA, que ainda com dados de 2019, que mostra que em 23% dos domicílios brasileiros, a renda do idoso é responsável por mais de 50% do orçamento dessas famílias. E não são domicílios só de idosos, né? Como você bem disse, né? Com as dificuldades de inserção, né? Vamos dizer, dos adultos jovens, dos jovens, de sair da casa dos pais, nem é mais jovem, dos adultos saírem da casa dos pais, de sair e volta para a casa dos pais com filhos, né? A renda do idoso, como a renda da Seguridade Social, por menor, entre aspas, que ela pode ser, ela é uma renda vitalícia. Ela é diferente, ela é diferente, por exemplo, de um jovem que está no mercado de trabalho informal, que hoje ele tem emprego, amanhã ele não tem. Então, a renda do idoso ela é uma renda estável, ela é vitalícia e é estável. Ele sabe, a maioria dos idosos tem casa própria, por isso eles podem abrigar essas pessoas e podem contribuir para o orçamento. Agora, tem uma coisa, Ana, que está me preocupando, que eu estou trabalhando agora, mas não tenho uma resposta, é que mais ou menos 30% da renda desses idosos vem da renda do trabalho. E a renda do trabalho, e a gente está vendo que o desemprego, não só o desemprego, mas a saída da força de trabalho, né, está maior entre os idosos e entre as mulheres. Você tem aqueles que estão desempregados, que estão procurando trabalho, desocupados procurando trabalho, e tem aqueles que saíram da força de trabalho, não estão nem procurando trabalho. Então, isso você vai ter uma queda na renda do trabalho dessas pessoas, dos idosos e das famílias. Então, como é que fica, como é que eles vão ficar, essas famílias? Eu fiz uma estimativa, né, naquela nota técnica que mostra que tem 19% dos domicílios brasileiros só vivem com a renda dos idosos. Se os idosos morrerem, 5 milhões de pessoas vão ficar com renda zero, não idosos que moram nesses domicílios. Então, é outra, porque aí eu fiz esse trabalho, eu comecei a pensar em fazer esse trabalho quando comecei a ouvir essa coisa, não, mas escolher quem? Na hora que decidir um leito numa UTI, você vai decidir quem? Quem que vale mais, um jovem ou um idoso? Espera aí, cara, se o idoso morrer, quantas pessoas vão entrar na pobreza? Né? Então, são escolhas de Sofia. Né? E acho que é importante, né, a gente pensar isso. Né? A Marília Duque também faz uma pergunta. Obrigada pela palestra.
As redes digitais tentam, de alguma forma, compensar a sociabilidade perdida nos encontros presenciais, mas há agravamento de uma outra exclusão anterior à pandemia referente à inclusão digital. Por exemplo, o processo de digitalização de serviços institucionais. Mesmo no começo da pandemia, o Ministério da Saúde elegeu o aplicativo Coronavírus SUS como centralizador das informações e orientações sobre o Covid. Entretanto, o download dos aplicativos é a maior dificuldade que observei entre idosos, que geralmente recorrem a familiares ou amigos. Mas em confinamento, o público mais atingido pela pandemia pode ter ficado à margem por conta da exclusão digital, talvez. No passado, a renda era uma forma de exclusão da velhice. No contexto atual, a tecnologia ocupa essa posição de exclusão da velhice. Essa exclusão pode resultar numa maior dependência de familiares, que implicaria na perda de autonomia e liberdade? E eu tenho também uma pergunta a fazer, que é o seguinte: você falou sobre... Deixa eu responder primeiro. Pois não, claro. Eu acho o seguinte, essa questão, né, da inclusão digital, a gente viu, não com idosos, a confusão que foi para o auxílio emergencial. Né, de você se inscrever pelo aplicativo. E ali a maioria eram não idosos, porque os idosos, a maioria, tinham benefício da Seguridade Social. Então, a questão da inclusão social, eu acho que talvez, além, obviamente, da assistência à saúde, é uma das questões mais importantes do momento. Né? Porque não só tem exclusão, mas os custos que ela gera. Você tem um aparelho adequado, tem um serviço de internet adequado. Acho que é uma das coisas mais importantes agora, porque você pode ter uma exclusão social ainda maior do que se tinha antes da era do mundo digital. Porque não é só você ter dinheiro, tá, para comprar um smartphone e ter uma linha de internet, é você saber. E você ter um aplicativo fácil. E isso não está sendo simples. Né? Eu acho que dos dois lados, tanto do lado de quem oferece o aplicativo, o serviço, como do lado do usuário. Eu acho que, então, isso é um nó que tem que ser resolvido, porque senão você vai aumentar ainda mais a exclusão social. Isso que você falou, geralmente os idosos recorrem aos filhos, os netos, para ajudá-los, mas agora isso ficou mais difícil. Então, isso tende ao isolamento. E, principalmente, quando eu estava até preparando aqui, eu falei, nem precisa de falar de idosos excluídos digitalmente, desse e-health que tem lá em São Paulo, do SUS, do SUS, aplicativo do coronavírus, a dificuldade para os idosos lidarem com isso. Basta falar no auxílio emergencial. Que problema que foi para as pessoas conseguirem acessar o auxílio emergencial? A Mariana Lins comenta, ainda no gancho da pergunta da Marisa Gonella, gostaria que a professora comentasse um pouco sobre como os efeitos da pandemia têm afetado os idosos, não só a partir do marcador de classe econômica, mas também de raça e gênero. Olha, as mulheres, eu posso falar um pouco das mulheres, tá? do marcador de gênero. E nós não temos, por incrível que pareça, do ponto de vista, por exemplo, não tem, o Ministério não está disponibilizando dados de óbitos por raça. Então, agora, a gente sabe, né, da associação entre raça e pobreza, então a gente pode inferir daí. Mas, do ponto de vista das mulheres, né, acho que a mulher né, ela ficou, embora ela morra menos, tá, ela ficou sobrecarregada, acho que é a palavra que eu posso usar, com a questão dos cuidados, né, seja dos filhos ou seja dos idosos. Teve um meme engraçado, quer dizer, que era uma mulher na cozinha, trabalhando, com um bebê, um berço de bebê,
uma mesinha com laptop, o fogão e a máquina de lavar. Né? Que é isso que a mulher de hoje está. Não falando nem de idosos. Né? Ela teve que sair do mercado de trabalho, né, para poder cuidar dos seus membros dependentes. Por isso que eu fiz questão de ressaltar a questão dos cuidados, que abriu, né, não é que ela não existisse, ela já existia muito, mas a pandemia salientou isso. Então, a mulher, como ela é a sobrecarregada pela questão do cuidado, que quando a gente fala família, a gente fala mulher, ela também, agora, ela ficou com a pandemia. Uhum. Ana Amélia, uma coisa que eu achei muito interessante que você comentou, né, sobre essa questão da obrigação moral. Né, os indivíduos têm a obrigação de envelhecer de maneira saudável para não sobrecarregar os filhos nem a sociedade, né? E também que o cuidado familiar é o mais importante para qualquer grupo populacional. E aí, em cima disso, eu fico pensando numa outra característica que é da mulher e do homem, mas principalmente da mulher, que não teve filhos, né? Então, uma mulher que não teve filhos, que é uma realidade, não sei estatisticamente, mas que me parece que vem crescendo, né? Como que fica o cuidado dessa mulher que não teve filhos, ou mesmo dos homens e mulheres que tiveram só um filho, por exemplo, né? Quando essa dificuldade de ter alguém para cuidar dele parece que vai aumentar, né? E um outro comentário que eu queria fazer é sobre a questão do etarismo, né? Me parece que, de um lado, a gente tem esse movimento de preconceito contra o idoso que aumenta com a Covid, mas, por outro lado, o etarismo mostra um movimento ao contrário, de questionamento desse preconceito e, inclusive, da criação desse termo. Né? O termo etarismo, a criação de um novo termo para dar conta desse preconceito, já demonstra que ele está sendo debatido. Então, queria que você falasse um pouquinho dessa questão do etarismo, por favor. Bom, mas a sua primeira pergunta foi sobre a... Sobre a mulher que não tem filhos, ou homem. Sim, também, sim. Né? Você tem razão, esse número aqui no Brasil de mulheres que chegam aos 50 anos sem ter filhos, porque a gente assume que chegou aos 50, não teve filho, não vai ter, tem crescido, principalmente nas 2 últimas décadas, sem dizer que já vinha crescendo o número que já vinha crescendo o número de mulheres com 1 ou 2 filhos apenas. Né? Então, o que eu tenho dito, que eu tenho trabalhado muito com a questão do cuidado, é que a rede familiar está diminuindo. Isso, porque a mulher que é cuidadora tradicional está no mercado de trabalho, ela tem menos filhos, os arranjos familiares e nupciais são diferentes, né? Quando você tem, por exemplo, a questão do divórcio. O que significa? O divórcio está associado a quê? Recasamento. Quando você tem muitos casamentos, você tem menos vínculo, você está menos tempo casada. Então, você tem menos vínculo, menos compromisso com o seu parceiro e com a geração de cima, sogros. Eu gosto de brincar, quem tem muitas sogras não vai cuidar de nenhuma, né? Porque o seu compromisso, a sua relação é mais fraca. Então, essa tendência que é do mundo inteiro, de famílias, arranjos nupciais diferentes, casa, descasa, recasa, não recasa, arranjos homossexuais, casamentos, né, homoafetivos, que agora chama, menos filhos. Isso é uma tendência do mundo inteiro que salienta a necessidade de cuidados não familiares. Então, esse é um mercado que está aí. Nós estamos falando de consumo, nós temos um mercado enorme aberto. A Lena até colocou a questão da hipoteca reversa, né? Que é isso. A hipoteca reversa, não sei se a Lena está mais aqui, começou a ser usada no Japão, depois foi para a Europa, que é isso. Porque o custo do cuidado é muito alto, a gente não sabe quanto que vai gastar. Não adianta você fazer uma poupança agora para você pagar seus cuidados. Você não sabe quanto tempo você vai precisar de cuidados e por quanto tempo você vai precisar e o que você vai precisar, que tipo de cuidado. Né?
E então, a ideia da hipoteca reversa é que as pessoas entregam a casa para o banco e o banco vai pagando as despesas. Claro que tem um ágio, enfim. E nisso aí, que é o negócio do banco. O Brasil ainda não tem isso, o mercado financeiro não acordou para isso. Não tem nenhum sistema ainda para que a gente possa fazer uma poupança para a velhice, um seguro, alguma coisa assim. Isso para a classe média alta, claro. Classe baixa, a gente não sabe como é que vai ser. O mercado financeiro não resolveu ainda, não apresentou nenhum produto, seja hipoteca reversa, seja, não sei, uma poupança. Não é previdência privada, porque a previdência privada, que é por cuidado, você não sabe quanto você vai gastar. Previdência privada, você economiza lá R$1.000 por mês. Vai dar? Não sei. Quanto tempo eu vou ter que economizar para poder vai dar? Para vai dar quanto que eu vou precisar? Então, essa questão de cuidados, ela, para mim, é uma questão super importante no mundo inteiro. Tá? Porque o cuidar, a rede familiar, não é que a família não seja importante, ela continua sendo importante, mas a rede está se reduzindo. Quando eu falo aumenta a expectativa de vida e diminui a fecundidade, o que acontece? Cresce a família de 4 gerações, você tem 4 gerações, a família cresce na vertical, tem mais gerações convivendo, mas ela diminui na horizontal. O que significa isso? Eu tenho menos filhos, eu tenho menos sobrinhos, meus filhos têm menos primos, os meus netos vão estar menos primos ainda, menos tias. Então, essa é uma questão, para mim, é uma questão universal. Hoje em dia, é uma questão para o mundo inteiro, internacional. E a outra? Sobre etarismo. Quer dizer, a própria Constituição, né, desse termo já demonstraria um movimento contrário a esse preconceito? Não sei. Não sei. Não sei te responder. Tá? O que acontece, o que eu acho, né, é que você tem, né, a vida dividida, o curso da vida dividido em fases, né, e essas fases elas são determinadas, né, por fatores biológicos, né, a infância, né, a menarca, a puberdade, a maternidade, a menopausa, e por fatores sociais, a escola, o trabalho, a aposentadoria, o casamento, e muitos desses fatores são associados à idade. Claro que você não tem, né? E a nossa legislação, ela usa muito o corte etário, as nossas políticas. Todas as crianças de 7 a 14 anos são obrigadas a estar na escola. Então, está definida aí. A Secretaria Nacional da Juventude definiu 15 a 29 anos como população jovem, que é alvo de políticas específicas. A Política Nacional do Idoso, o Estatuto do Idoso definiu o idoso, a população de 60 anos e mais, entendeu? Então, se usa o corte idade para definir determinadas ações, determinada política, porque, sim, você tem razão, criança tem que estar na escola, adulto tem que estar no trabalho, velho precisa de aposentadoria porque ele não precisa trabalhar. Então, você tem associada a idade, né? Os eventos sociais e biológicos são associados à idade. Agora, na verdade, quer dizer, eu acho que esse termo, né, que tem gente que diz que é ótimo, nós vamos privilegiar esse grupo, tem gente que acha que é um preconceito. Eu não tenho, eu acho que ele é operacional. Tá? Num país como o Brasil, dessa dimensão, eu acho que é operacional para você estabelecer política. Porque quando você fala que a aposentadoria é para a pessoa que perde a capacidade de trabalhar, quando é por invalidez, você sabe, o cara ficou inválido, o médico foi lá, constatou a aposentadoria por invalidez. Mas quando é por idade,
Como é que você vai fazer? Você sabe que a idade avançada traz perda de capacidade laborativa, mas que idade? Para mim pode ser aos 65 anos, para outra pessoa pode ser aos 50, para outra pessoa pode ser aos 70, depende do tipo de ocupação. Mas como é que você vai fazer uma política de previdência se você vai falar depende, vou analisar caso a caso? Então, você estabeleceu uma idade. Então, aí você começa a associar esses fatores, aposentadoria velha. Por exemplo, na Europa, a idade de aposentadoria, a idade que você se aposenta, é que você determina que você ficou velho, que se determinam. Então, assim, é complicado. Agora, o que eu acho, continuo achando, é que no Brasil, você cultuar a juventude, claro, nós somos um país tropical, que se cultua o corpo, etc., isso isso você desvaloriza a velhice quando você faz isso. Então, você quer ser jovem, você não quer ser velho. Se jovem é bom, ser velho é ruim, né? O conceito de etarismo, me parece que ele é mais amplo, porque ele serve como forma de preconceito a outra idade. Então, o etarismo pode ser usado, por exemplo, em relação a um adolescente ou um jovem, né? Também é uma forma de etarismo, é um preconceito de idade, né? E Sim. a Júlia Trevisan, ela faz uma pergunta sobre isso. Ela diz: etarismo, idosismo, idadismo, egeísmo, qual termo utilizar? Eu confesso que eu não conhecia nenhum desses termos, Júlia só conhecia o etarismo mesmo. Você conhecia, Ana Amélia, esses termos todos? Qual eu sim, já ouvi falar, mas como eu te falei, é uma coisa que para mim ainda não faz sentido. Pode ser que eu não esteja entendendo bem, mas ainda não faz sentido. Uhum. Eu posso dar um exemplo pessoal em relação a isso. Assim, eu participo da cena aqui do Rio de Janeiro, ou melhor, como você falava dos verbos, né? Participava. Então, eu danço forró, frequento os lugares de forró e tal, e é um lugar frequentado muito pela juventude. E tem um grupo nessa cena do forró discutindo preconceitos na dança. Então, forró sem assédio, preconceito contra as mulheres gordas, gordofobia, preconceito contra as mulheres negras, etc. E fazem vídeos para mostrar esse preconceito e lutar contra ele. E aí me ligaram um dia perguntando se eu toparia participar de um vídeo sobre etarismo. E eu levei um susto, porque eu pensei, nossa, eles estão me vendo de fato como uma pessoa velha, que, no entanto, assim, apesar de eu participo da cena do forró. E aí participei, inclusive, foi uma experiência legal, mas eu fiquei chocada de ver que eu estava sendo vista por eles como uma pessoa diferente deles, né? Então, achei... Bom, enfim, parece que está rolando, sim, um debate sobre etarismo em alguns cenários. Não, tem um debate, né, em política pública, principalmente entre os economistas. Eu trabalho numa casa de economistas que diz que tem um viés. As políticas públicas brasileiras, elas têm um viés etário, que elas privilegiam os jovens em detrimento das crianças, das crianças e jovens. Então, usa essa expressão como um viés etário. Ok. Bom, temos agora uma pergunta que vai ser feita oralmente pela Flávia Galindo. Flávia, abre seu microfone. Oi, Ana, obrigada pela palestra. Até pegando essa última discussão sobre políticas públicas, né? Eu lembrei de um trabalho já de alguns anos que eu orientei de TCC de um aluno, que a partir de uma experiência pessoal ele quis fazer o TCC dele sobre uma construção de mercados. Ele teve um problema inesperado com a sogra idosa. Aí as redes de solidariedade para os cuidados com a situação não deram conta e ele teve que partir para buscar cuidadores no mercado, né? E aí a gente foi investigar. Foi um trabalho sequinho, bacana, via dados secundários, e a gente conseguiu mostrar que o termo cuidadores começa a surgir a partir dos anos 80, 90, e ele tem um traço assim, de repente ele dá um boom. E está muito associado à questão justamente dos treinamentos, dos investimentos por políticas públicas no campo da saúde para formar profissionais cuidadores. Isso começa, se eu não me engano, nos 90, né?
Então, saindo da solidariedade para o mercado, uma questão que que eu gostaria de perguntar para você, eu não sei até que ponto, a sensação que eu tenho é que está havendo nesse governo atual, nessa situação atual do Brasil, né, que a gente não tem políticas públicas para idosos, né? E aí fica essa minha questão, assim, como que você, como economista, como pessoal do IPEA, está vendo os impactos, talvez, desse viés que você colocou agora, né? E essa falta de planejamento com esse grupo social tão fundamental para a gente. Olha, eu posso te dizer que nós, Flávia, obrigada aí pela pergunta, mas o que eu posso dizer é que nem com a pandemia, né, a política para idosos avançou. Tá? Foram feitas, eu participei de algumas discussões para uma política nas instituições de longa permanência para idosos, para uma ajuda emergencial. No fundo, era uma ajuda emergencial para as instituições, para comprar EPI, álcool, medidas de higienização. A gente fez um projetinho e até semana passada era para sair uma ajuda de 13 mil para cada instituição, tinham saído 140 e poucos só. Isso era apenas para as instituições credenciadas no SUAS, que são 1.700 e tanto, não tinha saído nem 10%. Tá? E também teve o mesmo problema da inclusão digital. Tinham que preencher um formulário eletrônico que o aplicativo não baixava. Olha que nós não estamos falando de velho, né? Esse mais velho, mais isolado, não. Que teve maior preocupação. Os conselhos dos idosos, o Ministério Público está tendo que ir para campo para ajudar as instituições a preencherem o formulário. Em campo, virtualmente, né? Da dificuldade que tem. Agora, essa coisa do cuidador, o que acontece, Flávia, né? O que acontece, o que aconteceu, é que a importância do cuidador não familiar ele aparece exatamente com o envelhecimento, com a sobrevivência maior de pessoas, com algumas dificuldades, algumas limitações para a vida diária, né? E muitas das atividades de cuidado eram feitas pela família, na família, e pela ajuda da empregada doméstica. Então, não existia a figura do cuidador, a pessoa que só ia para cuidar do idoso, porque não se achava, não precisava. E isso agora, com o aumento do número de pessoas nessas circunstâncias, e com a diminuição do número de filhos, por exemplo, a minha mãe teve 8 filhos. Meu pai ficou doente, a minha mãe estava muito bem, tinha 50 anos, meu pai ficou doente com 57, minha mãe estava muito bem, meu pai ficou acamado uns 2 anos, e minha mãe cuidou dele muito bem com as ajudas domésticas, 8 filhos, quando ela queria sair, quando ela queria fazer alguma coisa, acho que cada filho se revezava, ia, ficava lá com ele, que hoje não é mais assim, né? A família hoje não dá mais conta de fazer isso. Então, aí, se eu não me engano, a figura cuidadora entrou na categoria, na CBO, Categoria Brasileira de Ocupações, Código Brasileiro de Ocupações, entrou nos anos 90, isso mesmo, como uma ocupação reconhecida pela CBO. Mas eu gostaria de ver esse trabalho que você orientou. Flávia, quer fazer algum comentário ou passo para a próxima pergunta? Desculpa, que eu não consegui botar. Sim, sim, pode passar para a próxima pergunta e eu vou buscar aqui, Ana, e a gente depois bate um papo. Tá bom, Flávia, obrigada. Bom, Ana Amélia, tem uma questão aqui da Kátia Cardoso.
E ela diz assim: tenho visto nas redes o lançamento da classificação dos perennials, em oposição aos millennium, ou seja, os sem idade, onde a idade cronológica passaria a não ser mais o que identificará o comportamento da velhice, são os idosos joviais. E esse movimento puxando o movimento de reinclusão dos que têm mais de 50 no mercado de trabalho. Bom, acabou? Acabou. Na verdade, é um comentário, né, Kátia? Sim, há vários movimentos nessa coisa do sem idade, né? Aliás, até quase que eu coloquei aí um cartoon da Mafalda falando que importa a idade, entendeu? Importa o que eu posso fazer, né? No Japão, por exemplo, as políticas públicas que eu falei aqui são delimitadas pela idade. No Japão, elas são delimitadas principalmente pelas necessidades. Então, tem uma coisa, quando falamos do etarismo, que me incomoda um pouco, por exemplo, as ILPI, Instituições de Longa Permanência para Idosos, elas só podem receber gente de 60 anos e mais. Por que não pode receber um cara de 59? Então, no Japão, você tem instituições de residência para deficientes físicos, para deficientes mentais, para as pessoas que estão lúcidas, que não têm capacidade de... Enfim, o corte para homeless, né? Pessoas que não têm casa, não têm onde morar. Uhum. Quer dizer, não é a idade que vai contar, e sim as necessidades. As necessidades. Por exemplo, aqui também é outra coisa que me incomoda. Assento gratuito nos transportes públicos, para quem tem 60 anos ou mais. Por que não é para quem tem dificuldade de locomoção? Uhum. A mesma coisa, fila especial, para quem tem dificuldade de locomoção. Aí fica aquela fila enorme, porque todo mundo já tem mais de 60. E aí, quando todo mundo é especial, ninguém é especial, né? Uhum. Os aeroportos agora já tem uma fila, acho que para acima de 80, né? Porque o estatuto... Aí essa outra confusão. O estatuto agora, 2 anos já tem, que determinou o super idoso, que é 80 anos e mais. Então, ele tem super prioridade, ele tem prioridade sobre o idoso. E aí você tem quem que é idoso? Para algumas coisas que tem 60 anos e mais, né? Outras é 65 anos ou mais, que é o BPC, é o transporte gratuito. A aposentadoria compulsória agora é 75. O super idoso às 80. Quem que é idoso? Aí Uhum. Bem, claro. Bom, já estamos quase no nosso horário. Vou fazer uma última chamada para ver se tem mais alguma pergunta ou comentário. Fora, claro, os diversos comentários elogiosos a você e a sua conferência que apareceram aqui no nosso chat. Então, acho que podemos encerrar. Mais uma vez, queria, em nome do Grupo de Estudos do Consumo, agradecer de novo e sempre a sua gentileza em participar com a gente, compartilhar suas reflexões, mesmo que com tantas interrogações. E né, um momento de muitas interrogações, de fato, né? Então, super obrigada, Ana Amélia, por ter aceito o nosso convite, participar com a gente. Vamos encerrar, então, o nosso evento de hoje, lembrando que amanhã temos uma conferência com o professor Daniel Miller, às 9h30 da manhã, e outra às 2 da tarde, com a professora Gita Deber, da Unicamp. Então, ficamos por aqui. Se você quiser fazer algum comentário final. Eu quero, mais uma vez, agradecer muito, agradecer os comentários, a participação e, mais uma vez, agradecer o convite. Okay. E que todos fiquem bem, com saúde. Em casa. Presos em casa. Presos em casa. Se sair, use máscara. Se sair, use máscara. Isso aí. Uma boa tarde a todos e todas. Até amanhã. Foi um prazer revê-los e revê-las. Obrigada.